Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Chama no Papo, webinar aqui da Agência Incandescente. Eu sou Vinícius Russo, diretor da área de Marketing e Vendas, e ao meu lado, Douglas Souza, sempre aqui com a gente, comandando e fazendo esse bate-papo. E aí, Doug, beleza? Boa! Beleza, Vini? Show de bola? Tranquilo, show de bola, cara. Estamos aqui novamente pro nosso bate-papo, nosso webinar aí, muito bacana. E eu vou te falar, hein, cara, hoje tá legal. O conteúdo é bacana, né? Cara, eu sempre falo isso, né? Conteúdo, a ferramenta, o participante. O participante, cara, Topzera. topzera demais, vai ser um bate-papo legal. E aí você que tá acompanhando a gente, prepara aí um cafezinho já, dá uma pausa, vai lá, pega um café, pega uma água, pega caneta e papel, porque aí, de verdade, você vai Caneta e papel. anotar... É bem old school mesmo. Pega caneta e papel. Ah, eu sou old school, viu, cara? Eu vou te falar que eu só funciono com caneta e papel. Ah, tá bom. Não tem problema. jeito, cara, não tem jeito. Mas, se você não é o old school, por favor, Dá uns prints, dá uns prints, vai abrindo seu bloco coloca de no notas, Word, enfim, e vai seguindo aí. Show de bola. Turma, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? A temática do nosso webinar aqui é decifrando dados de marketing e vendas e trazer para vocês insights, né, que impulsionam os negócios, principalmente para você que tem uma pequena e média empresa. E o nosso convidado de hoje é o querido Renan, da Reportei. Trazer o Renan aqui para a tela. E aí, Rê, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, Vi, e aí, Doug, né? Já tá aprendendo as gírias. Paulista é assim, Paulista ó. é assim, cara. Falando no bastidor aqui, o cara me chama de Rê, eu falei, o que é Rê, cara? Tá ligado? Prazer estar falando com vocês aqui, sou o Renan, eu sou de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, então aqui a gente tem outros tipos de apelido, né? Renanzinho, Vinicim, esse tipo de coisa, tá ligado? Mas, pô, super feliz pelo convite mais uma vez de estar com vocês, estar com a Incandescente aqui hoje, né? Trazer um pouco de informação que a gente vê aí com o Reportei, com os nossos clientes e algumas dicas também. A gente estava com esse papo aqui, principalmente com o Vinícius, né? A gente falando sobre, poxa, tem muitos dados, muitos canais, então o que a gente tem que estar olhando? O que são aqueles dados-chave, né? E aí a ideia era conversar sobre isso. Então a gente pegou aqui, acho que peguei uns 10, 11 canais de marketing digital em geral. Vamos pegar assim, se eu tivesse que olhar para um indicador de cada canal, qual seria? Isso assim, com base em mais de 100 mil empresas que hoje são clientes ali do Reportei, que usam nossos relatórios todos os dias, né? Há 10 anos fazendo isso. Então assim, é uma base que a gente tem de experiência prática no mercado, mas também olhando para os dados dos nossos próprios clientes. Então esse é o insight ali da linha de frente para vocês, né? Legal, maravilha, cara. Acredito que vai ser um conteúdo realmente bem relevante. A Incandescente é cliente da Reportei, utiliza a ferramenta em todos os nossos projetos, né, em todos os nossos clientes, e a gente sabe o quanto ela nos ajuda a ter as métricas ali na palma da mão, ajudar em relatório, né, Doug? Muito, demais, cara. Tanto eu sou diretor da área de atendimento, então imagine o quanto eu utilizo o Reportei. É o cara que apresenta os relatórios, cara, aí, ó, ele e o time dele. Obrigado, maravilhoso. Obrigado. E aí, e o quanto me ajuda em um clique. Às vezes o cliente precisa de uma informação muito mais rápida, de algo que aconteceu lá atrás. Então, em 2 cliques eu consigo pegar a informação, compartilhar a informação para o cliente. Fora o cliente também que tem acesso direto à ferramenta e ele consegue acompanhar. Então é maravilhoso. Ó, pra gente começar, eu deixei esse slide aqui na tela para você se apresentar, Renan, para quem não te conhece aí, né, quem não sabe das suas metas. Boa. Então, tem que atualizar esse print aí. Mas, pessoal, basicamente eu venho de mercado de agência também, 2010 ali. E depois, 2015, eu fundei o Reportei, né? Junto com meu sócio Rodrigo Nunes. E a gente basicamente criou essa ferramenta para agências inicialmente. Hoje ele é utilizado por grandes empresas até, mas é uma ferramenta ali custa R$ 74,90 por mês, o primeiro plano do Reportei, uma ferramenta muito simples, né, para gerar relatórios, dados, para quem já não conhece, e tem teste gratuito, etc. Mas basicamente assim, a dor era, as pessoas estão perdendo muito tempo fazendo coisas manuais como análise de dados, então a gente tem que automatizar isso, tá? Isso a gente começou há 10 anos. Hoje a gente já está chegando num ponto que a gente já está falando sobre, não só a pessoa nem olhar mais para o dado, ela já ter a resposta vinda da AI, né? Então, a gente também Reportei chegou nesse ponto, né? Hoje a pessoa faz um relatório, a AI já traz para a pessoa a informação, às vezes o que ela vai ter que fazer, já gera tarefa, se ela quiser. Então, assim, a gente vê evolução
disso, né? Mas no final das contas a gente tem esse monte de dados aí, esse monte de coisa, e eu coloco lá que o meu objetivo é comprar o Vasco, né? Eu sempre coloco isso, que é muito importante, porque eu estou trabalhando para isso. Se Deus quiser, um dia eu chego lá. Acho que não, hoje em dia, se eu tivesse dinheiro, estaria em promoção o Vasco, né? Com certeza, né? Não sei, fazer o quê, né? A SAF do Vasco aí vai ser capitaneada pelo fundo de investimentos do Reportei. Eu brinco porque, assim, eu gosto muito do Gary Vee, né? Não sei se vocês conhecem. E o Gary Vee, ele fala que o objetivo dele é comprar o time de coração dele, que é o Jets, New York Jets. Eu falo, cara, então, comparando aqui, o meu sonho é comprar o Vasco, que é meu time de coração. Acabou, Um pouquinho menos... Acho que é menos complicado essa tarefa, mas aí temos muito caminho a andar. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Então, assim, eu formei nesse lado de dados, análise de dados, comunicação, e hoje, assim, a gente está falando muito aqui para a empresa, e a gente pensa muito na pequena e média empresa também. Tem cliente grande que usa Reportei, desde Stone, Forbes, até, sei lá, CBF usa Reportei para fazer a sua análise de dados, mas a gente cresceu muito com a PME, trazendo esse dado para uma empresa menor. Então, acho que esse é o objetivo, porque a gente sabe que quem tem menos verba, não tem uma super equipe, precisa ser muito mais certeiro, não pode errar, né? Perfeito. Então, vamos mergulhar aqui na primeira, já vamos puxar aqui vamos lá. pauta. O número 1 aqui na frente que você trouxe foi o Instagram, né? O Instagram é a rede social, né? Então, assim, pegamos alguns dados de Instagram. Então, essas são as principais métricas. Eu coloquei aqui esse material, depois a gente pode tentar disponibilizar aí para quem quiser, tá? Boa. Mas, assim, as principais métricas que a gente tem hoje de Instagram são essas, tá? Então, quando você vai fazer uma análise, você tem que estar olhando para isso aqui. Só que, se eu fosse selecionar uma métrica para você olhar no seu Instagram, eu faria um seguinte conselho, tá? Tem um videozinho, aqui não vai dar para passar, mas tem um vídeo você pode passar aí, que é o Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram. Depois você procura lá, Adam Mosseri, e tem lá o título, né? Por que as pessoas não veem mais os posts dos seus amigos no feed? Não sei se você reparou isso, mas você vê muito menos hoje um amigo do que você via no seu feed. Entre outros fatores, o que ele aponta, e isso a gente tem que olhar, tá? É que no Instagram o movimento está muito maior em visualização de conteúdo nas DMs e não necessariamente no feed. Eu não sei se você já tem essa experiência, e aí pode passar que eu vou colocar ali a métrica principal e aí puxar para vocês, a quantidade de videozinho que aquela pessoa amada, né, que você tem na sua família... para você, né? Putz, não? Na verdade, todo dia, 3, 4, 5, não tem esse rolê? Cara, muito, cara. Ali é o maior consumo de conteúdo, tá? Então, sei lá, minha mãe me manda uns 5 vídeos por dia, a minha esposa me manda mais uns 3, eu também mando uns para lá ou para cá. O maior volume de visualização está dentro dos inboxes, né? Então, é isso que o Adam fala ali. E aí a métrica, cara, que assim, se for escolher uma, é o compartilhamento. É aquela setinha, né? O encaminhar, tá? A gente tem essa métrica no relatório do Reportei, você pode ver quais são os seus posts mais encaminhados. Mas basicamente o que é encaminhar? Aí vocês podem dizer para mim, mas basicamente você está recomendando, né, para alguém aquele conteúdo. Então é alguma coisa, gostei, me identifiquei, foi útil, passei para alguém. Perfeito. Tá vendo? Tipo assim, se a gente olha para a métrica certa, toda a estratégia parte daí, né? Isso é uma coisa que, você, vou ganhar like, vou ganhar seguidor, como que eu faço isso? Começa por aqui, né? Excelente, cara. Você vê que insight legal, né? Sim. A galera fica ali preocupada, produção de conteúdo, como é que eu sei se eu tô gerando engajamento, é curtida, não é, e tudo mais. E a curtida é uma métrica realmente muito rasa, né? Sim. Volume dessa interação é uma métrica muito rasa. Sim. Agora, essa que o Renan trouxe é matadora, cara. Se a galera tá compartilhando, é porque ela viu o valor, ela achou engraçado, ela entendeu que aquilo é relevante e ela tá querendo passar a informação pra frente. Quanto que a gente não faz isso? Demais. Olha isso daqui, pá, Doug, dá uma olhada também. Demais. Tanto a gente, o comportamento, o nosso comportamento, quanto o usuário da ferramenta. Agora o Renan trouxe um olhar muito bacana, né, do Reportei, aonde a gente consegue fazer essa análise e aí, na própria ferramenta, você conseguir filtrar quais são os posts, né, no caso, que teve essa interação, que o pessoal conseguiu compartilhar, isso é muito importante. E eu utilizo muito na minha apresentação de relatório, porque é o primeiro ponto que eu vou compartilhar com o cliente. Porque até então é algo muito positivo dentro da ferramenta, né? Então, se automaticamente o seu potencial cliente está compartilhando aquele conteúdo, que foi o que o Renan comentou, cara, você está acertando no conteúdo. A sua interação
com o seu potencial cliente ou o visitante da sua página, tá dando certo. Você criou um conteúdo relevante para ele. E você pode reparar, por exemplo, quando um post tem muito comentário, geralmente você vai olhar um post que viralizou, ele tem lá, vamos supor assim, 500 comentários. Você vai olhar a barrinha de baixo, compartilhamento, às vezes ele tem 5.000. Normalmente é assim, é like, comentário e compartilhamento. Então, o compartilhamento, geralmente, ele é superior, tá? E isso indica o seguinte, é muito mais difícil um usuário sentar, comentar, isso é mais complicado. O comentário tem muito valor, mas o comentário, ele no Instagram, necessariamente, ele não aumenta demais o fator viral do seu post. Ele pode, sim, ajudar a integrar o seu post, mas, vou dar um exemplo, se você faz um comentário no X, né, se você faz um comentário no LinkedIn, isso vai para o seu feed, gera, né? No Instagram é uma outra dinâmica, né? Isso pode simplesmente mostrar mais aquele post para os seus amigos. Então, o compartilhamento, ele é uma métrica que expande post. E uma dica que eu dou para vocês, a gente analisa, e a gente está soltando pesquisas sobre isso agora no Reportei, cara, muito difícil um perfil crescer sem Reels hoje em dia, tá? Então, a gente vê que dentro dos formatos, né, que você tem hoje do Instagram, o formato que tem mais esse fator viral, mais esse fator de compartilhamento é Reels. E você já deve ter reparado isso. Olha as mensagens que a sua mãe te mandou no inbox, que a sua esposo, é Reels, basicamente, tá? Então, ali está o fator viral de crescimento ainda orgânico dentro do Instagram, né? TikTok também tem o mesmo formato ali, mas esse é o formato, tá? Então, fica essa dica. Eu acho que a gente tem até... Coloquei mais um pouquinho de informação sobre o Instagram aí para o pessoal depois ter esses dados, mas basicamente eu olharia para essa métrica, depois até coloquei aqui exemplos no próprio Reportei, né? Se quiser descer aí, ó, tem um pouquinho dos relatórios, como é que aparece lá, mas é basicamente isso, tá? E eu falo assim, principal rede social, né? Instagram, então a gente começa por ela, mas vamos passar por mais canais, eu acho que a gente pode evoluir esse papo. Eu queria falar agora do site, e assim, no seu site... por que eu falo site? Para mim, o site ainda é, né, o principal canal ali para negócios B2B, por exemplo, né? Talvez não mais para o B2C, né? Mas para o B2B ainda é um local importante. E a gente tem os dados do Google Analytics, né? Acho que isso aí, todo site tem que ter algum Google Analytics, é instalado, gratuito, etc. Tá lá. Do que vocês veem hoje, assim, quando vocês vão analisar um site, o que vocês olham mais, só para eu entender também na lógica de vocês, assim, o que vocês estão olhando quando vocês estão olhando ali um relatório de um Analytics, puxando, enfim, algum dado de um site de um cliente, o que vocês hoje, não é pegadinha aqui não, né, porque eu acho assim, todas essas métricas são porque tem aquele cara que fala, não, mas não é isso, né, aquela pegadinha, mas assim, o que vocês consideram importante? Coloquei aqui as métricas principais, que eu acho que você tem que olhar essas métricas todos os meses, mas o que vocês geralmente olham muito em site de cliente, na estratégia, assim? Uma coisa que eu gosto muito de olhar é origem. A origem de tráfego é algo que eu olho bastante para entender qual canal está trazendo o maior volume ali de acesso e tudo mais. Eu vou falar umas 2, 3, né? Só para não falar uma, né? Vai que eu erro, né? Não, deixa uma para mim também. Não, brincadeira. Mas origem de tráfego é um que eu olho bastante. Muito bom. Número de usuários ativos também, acho que é uma métrica que eu costumo acompanhar bem. Muito bom. E conversão, colocaria essas 3 como as minhas, vamos dizer. E aí, Doug? Eu colocaria, lógico, o que você colocou faz muito sentido, eu colocaria quais são as páginas mais acessadas. Gosto muito de ter essa visualização. Boa. E o tempo da galera nessa página também faz muito sentido. Tempo de duração. O tempo de duração ali de análise do visitante nessas páginas também. Eu fiz essa pergunta nesse caso, porque é o seguinte, nesse caso eu falei assim, cara, você olha para conversão, origem, eu olho, para mim essas são as principais. Você abre o Analytics, você quer ver sessões, né? Você quer ver as páginas mais acessadas, isso aí você tem que olhar, tá? O que eu estava... nesse caso desse slide, eu quis trazer uma métrica um pouco inusitada para falar assim, gente, olha para isso aqui que é novo, pouca gente olha porque a gente não está tão acostumado ainda com o Google Analytics 4, que a gente usava o que chamava Google Analytics Universal, né? Que era há 2, 3 anos era o que existia. E o Google Analytics 4 ele trouxe um novo indicador que a gente tem que tratar ele um pouquinho melhor, que a gente ainda não olha tanto. Então, assim, não acho que ele é o mais importante, mas eu acho que é um que você tem que olhar e começar a entender melhor para aproveitar, porque ele resume todos os outros, que são os eventos, tá? Pode passar. Basicamente, o Analytics 4 ele trouxe esse novo indicador,
que basicamente ele vai mostrar ali para a gente é um misto das conversões, é um misto das páginas que a gente acessou. Ele tem um pouquinho de tudo. Pode passar para o próximo que eu mostro um pouquinho o que são esses eventos. Ele criou essa definição de eventos, então são momentos que uma coisa acontece. Tá? Então você vai ver ali, ó, eventos. Visualização de página, tem ali um evento, engajamento, rolagem, clique, sign up, acesso de uma landing page, venda, tudo esse evento. Você pode ver que ele registrou ali nesse Analytics que eu gerei, ó, 136 mil usuários e 2.987.387 eventos. Então, o que significa o evento? O evento você determina, tá? Você vai ver o que você quer olhar. E a ideia do evento é que com o tempo você consiga entender todo um funil nessa cadeia de eventos. Então, eventos são assim, como se fossem, né, se eu fosse traduzir, ações, coisas que aconteceram dentro do seu site. Então, tudo que vocês falaram se encaixa dentro do evento. Por isso que eu falei que não tem pegadinha, porque todas as respostas estão certas. Você pode ver que a conversão está em evento, a visualização de página está em evento, tem a contagem de eventos, né, por usuário. Então, por exemplo, nesse site, ó, os usuários, em média, vêm 9 páginas. Está ali, ó, contagem de eventos por usuário. Eles, em média, fazem 1 sign-up,2 por usuário. Então, cada pessoa só faz um sign-up, né? Às vezes uma pessoa entra e faz de novo. Então, isso tudo só é possível, e até chega em receita e tal. Então, assim, o evento, qual que é a ideia? O Google Analytics, ele cria uma lista para você com tudo que ele viu. Você vai lá e vai começar a filtrar e criar novos eventos. Hoje, as conversões dentro do Google Analytics são basicamente esses eventos também. Então, a conversão mudou, né, para estar encaixada dentro desse evento. Então, qual que é a ideia aqui? Pensa, e aí por isso cada site tem um jeito, né, de ser, tem uma maneira. O que é a coisa mais importante que acontece dentro do seu site? Tem um evento para isso? Mapeia e observa o caminho até esse evento acontecer. Isso é um pouquinho mais complicado? É um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente também não vai falar só de coisa fácil aqui. Só que ali está o mapa da mina para muitos negócios. E às vezes o evento, ele não é só a conversão, né? Então, vou dar um exemplo simples. Aqui tem um evento ali de visualização de uma landing page. Cara, você está percebendo que tem a visualização, você está levando as pessoas e ninguém converte, ninguém compra. Ou as pessoas têm um evento de carrinho, pessoas colocam produtos no carrinho e não compram, né? Então, tudo isso precisa ser dentro de uma história. Um evento isolado não explica muita coisa, mas a partir do momento que você consegue concatenar isso com próximos, funciona muito bem. Então, no Google Analytics 4, essa é uma coisa nova, pouca gente usa, né? Principalmente PME. Quem já empresas enterprise e tal, já estão muito ligadas nisso. E que meio que resume todos os indicadores basicamente numa tabela, assim, é muito doido pensar isso. Eu até te falo, cara, a gente mesmo aqui no Reportei, a gente mesmo tem dificuldade ainda de manipular esses eventos, porque é uma coisa nova, uma coisa que tem bastante informação, igual ali, poxa, tem 2 milhões de eventos para eu analisar, como é que eu vou filtrar isso, né? O que é legal, o que não é. Tem evento ali de rolagem de página, tipo assim, a pessoa não só entrou, ela rolou a página, então dá para você criar funil disso, uma série de coisas. E aí, enfim, cliente a cliente, né, demanda por demanda, você estabelece alguns eventos para um cliente, para você observar, a um cliente, um site, um projeto, e para outro cliente, outro site, outro projeto, você pode ter outros eventos que são mais significativos naquele caso, né? Vou dar um momento de jabá, tá? Lá no Analytics dá para fazer isso, no Reportei também. Reportei tem um nosso que chama funil, né? Você pode pôr um funil vertical ou horizontal, enfim, vertical ou horizontal. E nesse funil, você consegue colocar os eventos. Então, você consegue assim, primeiro momento, a pessoa vai visualizar uma landing page. Segundo momento, ela vai rolar a página. Terceiro momento, ela vai clicar no botão. Quarto momento é um sign-up. Quinto momento é uma compra. Então, você cria essa sequência de eventos no Analytics ou no Reportei e ele vai te dando funil e aí você vai comparando esse funil ao longo do tempo. Então, o funil acontecendo dentro do seu site. Ali, por isso que eu falo, né? É um indicador simples, mas quando você começa a aprofundar nele, você começa a criar coisas que podem ali mudar o negócio. Tem um dado que eu acho legal, cara, que eu peguei da Adverity, que eles falam, cara, apenas 8% dos profissionais de marketing confiam totalmente nos próprios dados. A maioria está navegando no escuro, tá? Então, site, às vezes, a gente navega um pouco no escuro, porque a gente tem muita coisa acontecendo, tem 2 milhões de eventos acontecendo, e a gente está olhando para uma coisa, né? E isso, com o tempo, com a complexidade de um projeto, você começa a cair o resultado, você diz, gente, por que caiu o resultado? Aí você não sabe. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente no Reportei. A gente teve um problema que começou a cair nosso SEO.
em dezembro. A gente começou a perder muito acesso orgânico, a gente não sabia por quê, e aí, com o monitoramento de eventos a gente foi perceber, o nosso site estava dando um erro de servidor, a gente estava atingindo a cota de servidor, né, e caindo o site. Então, muita gente acessava e não ia para a próxima etapa, teve uma quebra no nosso funil dentro do site. O Google viu isso, viu que o nosso site estava quebrando, começou a tirar a gente da busca orgânica, então a gente caiu indexar ali dezenas de milhares de acessos, porque dentro do nosso site estava quebrando algum fluxo. Olha que bizarro, né? A gente corrigiu esse fluxo, isso voltou. A gente só viu que o nosso servidor não estava aguentando mais o site, a gente aumentou ali a memória do servidor. Só que assim, para eu monitorar isso, se eu não estou olhando para essa métrica, cara, eu jogo fora, né, anos de SEO. Jogo 10 anos de SEO fora. Então, assim, eu perdi 2, 3 meses ali para descobrir o que era, descobri através de um funil de eventos. Beleza, corrigi e hoje retomei. Ainda não retomei 100%, mas retomei o que eu tinha de SEO minimamente. Então, assim, essa falta de monitoramento também pode, às vezes, jogar no lixo uma estratégia, por exemplo, uma estratégia de ads. Né? Eu vejo pessoas que estão lá gastando uma grana em ads, não converte, mas não é um problema do ads, é um problema que seu site está quebrando, a rolagem não está acontecendo, um pop-up está bloqueando o usuário. Então, aí tem um caminho. Legal, sensacional, cara, sensacional. Acho que deu para tirar aqui um insight muito bacana. Você que está assistindo a gente aí, depois comenta se você já utilizou os eventos do Analytics 4, se isso foi uma novidade para você. E caso você aplique, né, depois de um período aí de medição, volta e comenta. Pô, assisti, peguei a ideia de eventos, apliquei e deu certo, tirei bons insights. Manda lá, vai no Instagram, tira dúvida. Cara, é isso. Vamos passar bem rápido, porque assim, quando você não tem um site, você tem um Google Meu Negócio, você é um B2C, né? Todo mundo deveria ter aquele... Assim, eu chamo Google Meu Negócio, nem chamo mais assim, né? Mas a gente chama. Hoje é Google Business Profile, o Google muda esse nome todo. O Google adora mudar o nome das coisas, né, cara? É a terceira ou quarta vez que ele muda isso aí. A IA do Google, acho que já tem uns 4 nomes. Eu lembro que tinha Bart, agora é Gemini, tem o Véu, o Fluxo, o Flow. Cara, é uma loucura, né? Mas o Google Meu Negócio, que é o sua listagem no Google, cara, bem rápido, tá? Você tem um site, você tem um Google Meu Negócio, beleza. Indicador número 1 que eu recomendo você olhar ali, pode passar, são as avaliações, tá? Hoje, a avaliação e classificação é a base de você ter um Google Meu Negócio. Então, motivar, você tem um restaurante, motiva as pessoas a comentarem. Hotel, motiva a comentarem. E uma dica, tá? A pessoa não só dá estrelinha lá, marquei 5 estrelas, não é isso, tá? É comentar também. Porque o comentário indexa. Então, hoje, você já deve ter passado por isso. Então, no Google Maps, eu ponho assim, furadeira, não sei o que, sei lá, preciso comprar um negócio na minha região. Cara, ele indexa o comentário do Google Meu Negócio, tá? Então, se você coloca lá, você tem um restaurante, alguma coisa assim, tudo isso é indexado. Isso alimenta IA hoje em dia também, né? Eu estou falando de site, eu nem falei, né? O site hoje serve para alimentar IA, mas o próprio Google Meu Negócio alimenta IA. Então, quando a gente tem comentários, a gente começa a ser reconhecido por alguma coisa. E perfis de Google Meu Negócio que tem pouca avaliação, todos os outros indicadores caem. Então, peça avaliação. Não adianta ter um perfil lá há 5 anos com 5 pessoas que comentaram. Não adianta colocar foto bonita e tal. Isso ajuda no primeiro momento, mas para se posicionar, tá? Tem que pedir comentário e comentário real, né? Não adianta, todo mundo deu 5 estrelas, não funciona assim. A gente sabe que o cliente no final não é bobo. Então você vai perceber quando você está no Google, quando você faz uma busca, vão aparecer locais que estão próximos, mas que tem um volume de avaliação e relevância para que isso aconteça. Beleza? Acho que o Google Meu Negócio é sem mistério, né? Não, e é legal porque quando você se coloca... Pode passar, né? Que eu até coloquei um exemplo que quando eu estava aí no ABC, fiz uma pesquisa e aí estava mostrando qual era o shopping mais próximo. Até a gente comentou, né? Qual era o shopping mais top da região? Eu não conhecia, eu sou um turista. Olha ali, quem está ganhando, quem tem mais comentário, né? Mesmo com a nota pior, está em primeiro para mim. Claro, tem uma questão de localização também, etc. Mas é um exemplo de como que é importante. Tem ali um outro shopping, por exemplo, está muito próximo, mas não tem comentário nenhum. Olha como que ele está abaixo e está até, né, perfil desatualizado e tal. Então, às vezes o perfil que está ali com um pouquinho mais de avaliação, mesmo não tendo a maior nota, ele pode aparecer primeiro para você, né? Não, muito, cara. E assim, quando você pega o teu comportamento mesmo, né? Você vai buscando lá um buffet para fazer o aniversário do meu filho. Sim. Aí você vai, legal, pesquisa, olha por região, vê foto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google Meu Negócio. Comentário, tanto que o buffet que eu fechei, eu levei para ela essa percepção. Falei, olha,
tem alguns comentários, de certa forma, um pouco recorrentes, reclamando ali de sempre da mesma coisa. Sim. O que vocês estão fazendo, né, para tratar isso, para resolver isso e tudo mais? Boa, E, cara, aquilo evidencia, né? Total, total. Eu tenho um amigo meu que todo hotel que ele vai, ele pesquisa nos reviews assim, roubo, em inglês, stolen. Ele faz isso no Booking, no Google Negócio, e aí ele descobriu como que tem, assim, né, tem hotéis, tem muito relato, roubaram o negócio do meu quarto, sacou? Então, fica a dica, né, você vai viajar, pesquisa lá nos comentários a palavra roubo, stolen, se for em inglês e tal, e aí ele, cara, ele fala, esse hotel aqui tem muito roubo no quarto, eu não vou não, vou para esse outro aqui. Uma coisa que eu falei, cara, eu não fazia ideia, né, eu nunca pensei nisso, mas, claro, aí o hotel tem que resolver aquele problema, não adianta ele esconder. Ao mesmo tempo que os usuários estão pensando assim, né? Eles estão olhando avaliação, eles querem coisas reais, eles percebem quando aquilo não é. Então, esse é um caminho, e quem beleza? está muito no B2C, eu vejo que ultimamente tem feito ações para que realmente você terminou. Cara, avalia, coloca lá, comenta. Exato. Eles têm incentivado, né? Tem um ponto importante para acrescentar aí que vocês comentaram, que é muito importante sobre o Google Meu Negócio, que tem muita gente divulgando isso, né? E aí coloca um QR Code numa placa super bonita aí no seu, né? No local, na padaria, no comércio e tudo mais. Mas tem um ponto muito importante aí, sabe o que é? Responder as mensagens do pessoal. Total. É verdade. Cara, do estabelecimento, do né? estabelecimento. Se a pessoa colocou, poxa, eu fui no seu estabelecimento, foi muito bacana, gostei do produto XYZ, responda. Coloque lá, poxa, muito obrigado por você ter nos visitado, volte mais vezes, o que você gostou mais. Tenta puxar, de repente, até um bate-papo que ajuda bastante, que foi o que o Renan comentou. E outra, né? Imagine você, coloca um comentário, a pessoa, cara, faz um baita de até brinde. Dá para você comentar lá no Google Meu Negócio dele, você comenta, mas você não recebe uma resposta. Olha que lembrou a experiência. É um erro, né? É um erro. Só uma dica que eu vou dar, tá? Assim, bem rápido, sobre o Google Meu Negócio. TripAdvisor, o pessoal usa também, né? Tem várias maneiras de fazer isso. O que eu recomendo, tá? Se você recebe comentários negativos, evite passar a resposta para um gerente, para um dono, tá? A resposta tem que ser por alguém que não está envolvida tão emocionalmente no negócio. A gente vê muitos problemas, você já viu viralizar no iFood e tal. O dono do restaurante lá, pô, não sei o que e tal. E, cara, assim, é uma coisa que eu estudo há muitos anos. Essa coisa, dica simples, pequena e média empresa. Coloca alguém para responder. Pode até o dono responde, sei lá, mas alguém filtra a resposta. É uma coisa simples, tá? A gente fala, né? Geralmente é um profissional de comunicação, alguma coisa assim. Tomar cuidado com isso, porque, claro, quando é um negócio menor, é tranquilo, mas a maneira como você responde é o seu branding também, né? A maneira como você se posiciona, e isso faz total diferença. Como você viu o buffet lá, se você tivesse visto alguma resposta deles que você não gostou, talvez você nem ia lá conversar com os caras. Você fala assim, pô, eles são difíceis de lidar. Então, tem que tomar muito cuidado como responde, tem que responder, tem que estar presente. Se você tem reclame aqui, você tem que estar lá, você tem que responder, não tem jeito. Tem empresas que ignoram porque é a estratégia da empresa, mas para quem é pequeno e médio faz muita diferença esse posicionamento, beleza? Eu vou passar rapidinho para os canais que a gente tem aqui, porque agora eu vou trazer um pouquinho de Ads, TikTok, até canais CRM que a gente pode conversar rapidamente. Ads, eu trouxe Google e Meta Ads uma vez, esses são os principais indicadores que você tem que olhar todos os meses, tá? Eu acho que não tem muita discussão que a gente tem que estar olhando para isso, conversão, clique, todo um funil de ads, tá? Mas se eu for escolher aqueles indicadores mais importantes, tirando o clássico, né, que é o ROAS, que eu acho que é um indicador, pô, gastei R$10, vendi 50, isso aí eu acho que todo mundo tem que fazer essa continha, né? Lembrando, né, ROAS não sobre o que você trouxe de dinheiro imediato também, tá? O ROAS tem que ser calculado também sobre o lifetime de um cliente. Tá? Se é um e-commerce, beleza, aí você não vai conseguir se calcular. Mas, cara, pô, eu vendi um imóvel de, sei lá, parcelado, não sei o quê, mas, pô, um imóvel de 1 milhão, né? Então, meu ROAS tem que estar sobre ali a comissão que a imobiliária ganhou, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente não pode pensar somente, né, de, poxa, vendi um produtinho aqui de R$50, gastei 20, cara, mas esse cliente, ele comprou outros produtos, ele voltou. Isso é muito importante. Por exemplo, ele fez uma assinatura depois recorrente, né? Isso tem que estar nessa conta de ROAS, senão não fecha a conta para a maioria das empresas, tá? Isso é muito importante. Se considerar só o valor da venda pontual e não a recorrência do cara estar contigo há 2 anos, você não está fechando a conta do ROAS, né? Não fecha a conta, vai falar, mas aí meu ROAS não funciona assim. Então é sempre CAC, né? Dividido por LTV, custo de aquisição de um cliente, dividido pelo tempo que esse cliente
fica comigo, quanto que ele traz de dinheiro ao longo do tempo, e isso a gente põe na conta. E lembrando que ROAS não é ROI, né? Pessoal que trabalha com ROI aí, retorno de investimento é uma coisa diferente, retorno de investimento sobre gastos em ads, é muito diferente. Tomar bastante cuidado, porque a gente fala, não, a gente faturou 5 vezes mais, mas o cara fatura, mas a margem dele é 5%, então tem que tomar cuidado com ROAS, com ROI, tá? Aqui tem a definição clássica aí, que é basicamente, quanto que eu faturei a mais, ou se você quiser colocar, eu geralmente gosto do lucro, né? Quanto lucrou a mais baseado naquele gasto de ads é o ideal, e não só faturar. Mas aí vai de cada um. Agora, a métrica que tem que olhar o tempo inteiro, em todos os canais, e para você que está fazendo anúncio em Google, Meta, eu até dou um número, é o CTR, que é a taxa de cliques, né? Quantas pessoas estão vendo o seu anúncio versus quanto estão clicando. No Meta Ads, a gente vê, assim, você faz um anúncio lá, tem 1, 2% de CTR, está excelente, né? A gente consegue ter mais. No Google Ads, a gente fala, menos do que 5%, 8% numa pesquisa, né? Complicado. E o que significa CTR? Ele traduz o quanto a gente tem de relevância para a pessoa que a gente está anunciando. Então, se eu consigo fazer um criativo no Meta Ads que conecta com as pessoas, com o público, elas vão clicar mais, meu CTR vai ser mais alto. Se eu faço no Google um bom anúncio de pesquisa linkado com o que as pessoas estão pesquisando, meu CTR vai ser mais alto também. Então, CTR é como se fosse uma saúde, assim, né? O coração dos ads ali. Tá funcionando? Tá com CTR legal? Show. Você pode abrir uma conta, olhar se está tendo ROAS, olhar o CPA, né, olhar o custo de aquisição, e em seguida olha o CTR. Você vai ver na hora onde está o problema do doente ali, né? Onde está o problema da conta de ads, onde está o problema da conta de Meta Ads. Isso é bem assim simples. Eu sei que, Renan, mas só o CTR, não sei o quê. Eu sei que tem exceções, eu sei uma série de coisas sobre isso, né? Já estudei muito essas métricas para poder resumir para você, mas é uma métrica que geralmente, cara, assim, vou dizer, 80% dos casos vai te revelar o problema. Eu sei que tem, por exemplo, a minha campanha está dando uma conversão maravilhosa e o CTR está meio. Deixa quieto, você olhou primeiro o que mais importa, que eu falei aqui, conversão e tal, tá show. Agora, quando eu quero ver onde está o problema, não estou convertendo e tal, o CTR geralmente ele mostra para mim isso imediatamente em qualquer conta de ads, Meta Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, Google Ads. Então assim, uma métrica para dominar a todos. Não sei se vocês concordam, mas é o que eu vejo funcionando. E até hoje, eu vou olhar uma conta de ads, eu já olho o CTR, beleza. Claro, tem que olhar a conversão primeiro, mas é isso. Exatamente, né? Lógico que você vai olhar a conversão, mas tem que olhar essa proporção entre o volume de visualizações que o seu anúncio tem e a porcentagem de cliques que ele está recebendo. Total. Né? Essa daqui realmente revela bastante. Boa. Engraçado porque às vezes a pessoa fica preocupada com o custo por clique, né? Mas o custo por clique, o custo por clique. Esse aí engana muito, né? Engana demais. Engana demais. Você pode passar no próximo slide que eu deixei um exemplo aqui do CTR para quem não conhece como que é. Tem um exemplinho aí, tá? Legal. Essa questão de custo por clique, nas minhas apresentações de relatório, é a primeira coisa que o cliente analisa e que o cliente fala, poxa, como que a gente faz para diminuir esse custo por clique? Você acredita? O cara sempre quer diminuir o custo por clique. Tá anunciando a baita de uma palavra concorrida pra caramba. Com tá volume... bem posicionado lá nas 3 primeiras posições. Um volume mínimo de busca com uma... Eu vou... Enfim. Vocês me deram uma ideia, cara. Eu vou criar, tipo assim, a apresentação, tipo assim, qual a métrica que, tipo assim, a menos importa? Eu vou dizer, custo por clique é que menos importa, cara. Que menos importa. Eu faço campanha, às vezes, com custo por clique de R$20, cara. E, vale a pena, dependendo da campanha, sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Claro, conversão é a métrica que a gente mais quer ver, isso todo mundo, é a métrica óbvia, né? Só que, cara, CTR é um indicador de saúde muito legal. Beleza? Passar um pouquinho para o TikTok. Assim, TikTok, eu trouxe aqui as métricas principais. Eu até deixei apagadinho, assim, qual que é a métrica mais relevante? Pode passar que eu deixei apagadinho para a gente até trocar uma ideia. Mas, assim, a minha visão, o que a gente tem visto, assim, o TikTok, a gente ainda vê, é muito iniciante, muda muito, muito rápido, mas o que a gente vê TikTok viralizando, crescendo, não está no encaminhamento, vocês devem perceber que não é o comportamento dessa rede, né? Apesar de ser legal quando a pessoa salva um link, compartilha e tal, ela está no engajamento. E o engajamento, principalmente no comentário. Ali que a gente vê. Então, assim, você pode ver um TikToker aí famoso, um vídeo que está legal, está bombando, geralmente ele é um vídeo que movimenta a seção de comentários. Seja que as pessoas estão lá
cara, quero saber mais sobre esse vídeo. Aí ela linka nesse vídeo com outro, né? Ou seja, porque as pessoas estão querendo debater aquilo. Então, quando você fomenta no TikTok algum tipo de engajamento em comentário, tende a ter um impacto muito maior. Claro, o like no TikTok ajuda, o salvar ajuda pra caramba, são sinais maravilhosos ali pro TikTok, né? Mas a gente sabe que o TikTok ele valoriza, e esse é um indicador que ele não dá pra gente tão claro, né? Mas ele valoriza simplesmente se a pessoa está vendo o vídeo. Ele não necessariamente vai colocar ali se a pessoa curtiu ou não como fator principal. Ele sabe que você viu o vídeo até o final, ele vai te mostrar outro vídeo daquele sentido, né? Ele vai te mostrar outro vídeo daquele criador, mesmo você não estando seguindo ele. Então, ficar bem atento a esses sinais, e eu acho que o comentário é um bom sinal desses que o TikTok nos dá. Lembrando até, se quiser pode passar, eu peguei dados do próprio TikTok aqui para ilustrar. O TikTok tem o Creator Marketplace, tá? Uhum. E no Creator Marketplace, ele te dá ali, se você quiser contratar um criador para trabalhar com você, tá aí na tela, ó, ele te dá alguns dados sobre o que são os dados mais importantes dos criadores. Aqui eu peguei um print, tem um tempinho, mas está lá o número de seguidores, o número de views de vídeo, né, aquele playzinho ali, e o engajamento, tá vendo ali, ó, taxa de engajamento, aquela tá retweet dele ali, aqui, né? É a taxa de engajamento, que basicamente é, tudo, beleza, eu vi um vídeo do cara, eu comentei, eu curti, né, o engajamento ele soma todas as ações do usuário. Pode descer mais um pouquinho. E aí a gente tem, dentro disso, né, você consegue ver qual criador que está crescendo, você pode entrar lá no Creative Center também, que é um local que mostra isso, e ele te mostra vídeos que estão viralizando, por que estão viralizando, criadores que estão crescendo, e você parar para olhar, você vai ver que são esses criadores que engajam o público de alguma forma, que a galera comenta bastante, a galera curte de alguma forma. Isso é o normal de qualquer rede social, tá? Mas é uma rede social que até mostra isso pra gente claramente. Então hoje, não só você pode colocar lá no trending e ver quem tá, né? Pode passar um pouquinho aí. Você vai colocar no trending, vai ver lá quem tá crescendo, por que tá crescendo. Você vai ver os analytics dessa pessoa e eles vão mostrar esses dados nos analytics, tá? E aí se você clica, por exemplo, na parte de anúncios que tem ali também, pode descer mais um pouquinho, você vai ver o que ele valoriza para um anúncio estar basicamente dando resultado. E aí é legal porque no caso do anúncio, volta aquela lógica que eu falei do Meta Ads e Google Ads. Olha ali os indicadores mais importantes que eles colocaram. É o like, para ter uma visão. Uhum. Então, esses são os ads que mais estão dando resultado na nossa rede, né? Em seguida o CTR. É o segundo indicador que eles colocam ali. Tá vendo? Então ali está colocando, olha o CTR desse anúncio, 24%. Pô, imagina um CTR de 24%. Insano, né? O outro 16%. Lembrando que CTR é o clique em qualquer coisa, né? Não necessariamente é um clique no anúncio para dar um like e tal, mas também um clique para um link, alguma coisa vai entrar nessa conta de CTR. Então você vê que quando a gente vai para o lado de ads, o CTR entra ali. Quando a gente vai para o lado orgânico, o próprio TikTok está falando para a gente, olha pro lado de engajamento, né? Então tem essa pequena diferença que quando a gente faz, claro, normalmente um bom criativo, uma boa peça orgânica, ela pode funcionar muito bem para ser um bom anúncio, né? Quando você faz um monte de post lá no orgânico, for um pouquinho melhor, patrocina ele, geralmente ele traz um pouquinho mais de resultado, porque ele gera mais engajamento, gera mais clique e fica mais barato exibir esse anúncio. Então, essa é uma lógica que o próprio TikTok nos dá, cara. Ó, e aqui a gente vai puxar agora YouTube. Vamos lá. Cara, YouTube, acho que vocês já devem estar aí... Bom, todo mundo já meio que conhece essa métrica, acho que não tem muito mistério, mas eu vou passar, e é importante vocês terem atenção nessas duas métricas no YouTube, pode passar para o próximo aí, que basicamente é o seguinte... A gente tem que estar atento, a gente não cresce um canal porque tem muito inscrito, porque tem muita curtida no vídeo, porque tem muito comentário. Isso ajuda, tá? Só que onde que o YouTube vê, assim como o TikTok, tá? Eles veem tempo de exibição, taxa de retenção. Então, se a pessoa está vendo o seu vídeo, ela viu 80% do vídeo, então assim, por que é importante olhar para isso? Pensa o seguinte, o seu vídeo tem que ter o tamanho necessário para passar a mensagem e reter a pessoa. Então, o meu vídeo tem que ter 8, 15, 50 minutos. Não interessa. Entendi. Se você reteve a pessoa, ele pode ter 3 horas. Né? Maior youtuber do mundo, MrBeast. Olhem o que ele faz, né? Vocês já devem ter visto aí. Ele tem 400 milhões de inscritos. É uma loucura no momento desse vídeo.
Cara, esse cara, tem vezes que ele solta vídeo de 40 minutos. O último vídeo que eu vi dele era 40 minutos. É um documentário, basicamente. E esse cara engaja a audiência dele, o vídeo dele tem muito resultado. Teve vídeo dele de 8 minutos, 10, 12, 15. O importante é o conteúdo segurar o usuário ali, tá? Então, e é um desafio, tomem bastante, né, cara? cuidado. A gente sabe que isso é um desafio. Todo mundo que produz conteúdo, né, que depende da interação do usuário, de querer consumir aquele material durante certo tempo, sabe que segurar muitas vezes nessa audiência durante o vídeo é complicado. Se você for pensar na televisão, só fazer uma brincadeira, né? Quando você assistia lá um João Kleber, né? Como ele ficava criando a expectativa para segurar o vídeo, né? Falou, pô, cara, né? Aquela criando TV, todo né? aquele cenário. TV, né? Recurso da televisão para te segurar a audiência. No YouTube, o recurso segurar a audiência, fazer com que o vídeo seja visualizado, né, no máximo de tempo possível, também é um super de um desafio, né? Sim, e os primeiros segundos aí, tentar compartilhar 30 segundos, né, Renan, para compartilhar aí, passar a mensagem do que conectar. E conectar e automaticamente passar a mensagem do que esperar, o que o potencial, né, o visitante está analisando, o que vai chegar aí depois para ele. Depois, se você quiser pesquisar mais sobre isso, pesquisa assim, Cohort, C-O-H-O-R-T, vídeos do YouTube. Você vai ter toda uma discussão sobre isso. Basicamente é o seguinte, cara, segura a pessoa 20, 30 segundos, 40 segundos, é a parte mais importante, porque a gente sabe quando a maior parte da perda está ali, né? Então, se tem menos quebra nesse início, a pessoa tende a comprei a sua ideia, vou ver o seu vídeo. E não enrolar, entregar a cada 5, 10 segundos coisas que são realmente interessantes para a pessoa. Uma dica do YouTube também, menção honrosa de métrica, pode descer, rapidamente passar para vocês e a gente fechar com mais 2 canaizinhos aqui que eu acho legal a gente falar rapidamente. Legal. Cara, lá no Reportei tem isso, você consegue ver isso no YouTube também, no Reportei tem uma tabela que é o seguinte, você coloca no seu YouTube, ele te mostra qual vídeo trouxe inscritos. Então, tipo, quais vídeos trouxeram mais inscritos? Essa métrica eu acho a métrica dos sonhos, porque pô, o vídeo é bom e ele gerou inscrito. Então, esse tipo de vídeo você deve fazer mais desse vídeo. Então, isso você consegue no YouTube entrando vídeo por vídeo, tá? No Reportei você cria uma tabelinha, ele te mostra todos os seus vídeos, você põe ali para ordenar por novos inscritos, então ele te mostra, no vídeo, 9 cursos de marketing digital, 7.000 pessoas viram, 160 se inscreveram. Então, ele é o vídeo que tem maior, né, assim, maior número de inscritos, porque ele tem muita visualização. No outro vídeo que a gente tem ali, que é uma live, foram 1.000 pessoas, mas 114 se inscreveram. Então, uma ótima taxa de conversão em inscritos. Daí a importância de uma live. Então, tomar bastante cuidado com observar isso também. Né? Um vídeo não só retendo, mas gerando novos inscritos. E aí no Reportei você gera esse relatório até de graça em segundos aí, se quiser olhar. Beleza? É isso aí, show. Cara, para não tomar mais o tempo, RD Station, eu acho que para quem tem qualquer CRM, para onde eu olharia, tá? Olha para a parte de qualificação de lead, olha para, assim, capturei um lead. O lead é uma oportunidade de negócio? Legal. Mas e a meiuca ali? E aquele lead que eu estou pegando ele e transformando ele num qualificado, transformando ele numa oportunidade? Então, toda vez que você está trabalhando com automação, com CRM, dá uma observada nesse indicador que ele às vezes é negligenciado pela maioria das empresas, né? Que é você conseguir engajar com conteúdo, com ads, para que o lead se mova no funil. Acho que é uma dica simples que eu sempre gosto de passar. E ainda nesse mundo de B2B, eu gosto de pontuar uma coisa sobre o LinkedIn também, se vocês quiserem colocar para também o pessoal pegar essa dica, que é o SSI, cara. Olha lá o seu SSI no LinkedIn, que é uma métrica que eu acho que pouca gente olha, é um indicador de perfil que você tem. E assim, o SSI é o seguinte, ele vai te dar uma nota do seu perfil, a qualidade, etc. E vai falar o que você tem que fazer. A gente tem estatística do próprio LinkedIn, eu tenho uma aqui, ó, 70%, pessoas que têm um SSI acima de 70, tá, que é um indicador legal ali, elas geram 45% mais leads do que a rede inteira, do que a média inteira. Então, geralmente, quem tem um perfil que o próprio LinkedIn fala, seu perfil é bom, seu perfil está dando engajamento, seu perfil está crescendo, ele gera mais leads. E o LinkedIn te fala o que você tem que fazer para isso. Então, já tem um indicador que é esse SSI. É um número só para melhorar seu posicionamento B2B num perfil. Então, e se a pessoa tiver logada ali na conta dela do LinkedIn, ó, só jogar esse link que o Renan já deixou no próprio slide. Tem que estar logado. Exato. /SSI. Você tem que estar logado, exatamente. Já consegue carregar essa tela aqui de análise para você entender um pouquinho do teu perfil. É isso, cara. Eu peguei esses indicadores principais, assim, até para dar uma base para a gente poder depois colocar. Eu até coloquei aqui o slide, caso alguém quiser testar, depois reportei, mandar o slide. Até coloquei aqui do... Né? Pode deixar. Depois, se quiser testar, pegar os slides, fica à vontade. Mas qual que é a ideia?
A gente hoje tem muita métrica, muito canal para olhar, tá? A gente tem que ter uma base, a gente fala que é uma métrica estrela guia, né? O pessoal fala North Star Metric ali, que a gente tem que ter nos nossos projetos. Isso ajuda a balizar. É claro que é uma simplificação, né? A gente sabe que não é só isso. Tem gente que fala, não, Renan, como pode? Que absurdo você falar que é uma métrica que resume tudo. Não é, mas ela dá esse guia para a gente, ele dá esse sinal, dá esse apontamento do que a gente está fazendo errado, o que está fazendo certo. Então, aproveite, né? Isso aí é baseado, cara, em muitos dados que a gente vê aqui e, eventualmente, até hoje, né, eu faço esse talk, explico isso para muita gente vem falar, cara, realmente, melhorei esse indicador, isso está fluindo para o meu negócio e eu não fazia ideia como era importante esse indicador principal. Então, já é um começo, né? Perfeito, e a ideia era essa, né? Que a gente conseguisse, a gente usa a ferramenta, a gente acompanha as métricas pelo Reportei, todo cliente nosso que entra, a gente traz esse dashboard para o cliente poder acompanhar os indicadores dentro de cada estratégia, né, que cada cliente ali tem. E a gente sentiu que era bem relevante trazer o Renan e trazer a palavra do cara mesmo, né, para mostrar aí a importância da gente acompanhar as métricas. Sim. E também não ser aquele maluco de métrica que está olhando tudo e cria dificuldade até para criar um plano de ação, para saber o que você tem que desenvolver, no que você tem que aperfeiçoar. Aqui a gente conseguiu, acho que a ideia, né, a visão ali da métrica como estrela guia, ter realmente um norte do que priorizar quando você está analisando os números. Maravilha, exatamente, Vini. Tem um ponto importante que, assim, eu sou fãzaça do Reportei, utilizo todos os dias, posso dizer que eu utilizo todos os dias. Facilita demais essa apresentação. Obrigado. E aí, Renan, um ponto legal do Reportei é justamente isso, né? Ela dá várias possibilidades de você analisar vários indicadores, mas o importante é, cara, qual que é o indicador que faz a diferença? Que está fazendo a diferença no seu marketing. Então, de repente, você consegue resumir, entender e aí até mesmo tomar uma decisão muito mais rápida. Lembrando que você não utiliza só o Reportei a cada 30 dias ou a cada 20 dias. Você utiliza ele toda hora, o dia inteiro, se você quiser. Daí, cara, eu falo dashboard, né? É importante você ter um painel. Eu brinco assim, cara, você tá guiando um carro, você tem um dashboard o tempo inteiro te indicando coisas, mas você tem a estrada que você está olhando ali, você sabe para onde você vai. E o que a gente vê é muitas vezes a pessoa que se perde nisso, né? Então, sei lá, eu estou guiando um carro e estou preocupado com a temperatura do óleo, né? Não, olha para a estrada, olha ali para a sua velocidade, cuidado com o pardal, com o radar, como você queira chamar, mas olha para isso, beleza, você está olhando para onde você está indo e aqueles indicadores vão te municiando. Não é porque você tem mais avaliação no Google Meu Negócio que o seu negócio está crescendo. Não é assim. Você está olhando para o faturamento, você está olhando para o caixa. Né? Não é porque seu Instagram está tendo mais compartilhamento que a sua empresa vai bombar, vai dobrar de faturamento. Não é assim que funciona. Mas quando você está investindo num canal, você ter uma noção de para onde olhar, é isso. Vai facilitar, né? E você vai entender claramente que quando você está pilotando um carro, você olha para a estrada, olha para o velocímetro e olha para lá. Mas quando você está pilotando um Boeing, você não vai olhar para a estrada, você não vai olhar para, sei lá, o velocímetro. São outros indicadores, outras coisas, mas a gente tem esses indicadores-chave para cada canal, para cada veículo que a gente está. Então, é um caminho, beleza? E aquela coisa, não se assustar com muito indicador, porque, assim, cara, a gente no Brasil tem pouca cultura de análise de dados, sim, né? A gente geralmente gosta das coisas muito digeridas ali, muito simples de entender, mas a gente, para trabalhar com digital e não virar ali aquela estatística de que só 8% da galera de marketing está entendendo o que está acontecendo, a gente tem que mergulhar um pouquinho nisso aqui e acho que conteúdos como esse podem te ajudar a dar esse próximo passo. Show de bola, turma! Rê, obrigado aí por você ter topado esse tempo aí com a gente, trocado essa figurinha aqui. Espero que você que tenha acompanhado o nosso webinar de hoje. Hoje a gente chamou no papo, né, o Renan aqui da Reportei. Espero que você tenha gostado. Como a gente comentou, já deixa aí sua curtida, seu comentário, interaja com esses nossos materiais nas redes sociais. E ficamos por aqui. Até o próximo webinar. Valeu, turma. Brigadão aí, grande abraço.